Olá pessoal, esse é o Evangelho Comentado com Mateus de Castro Siqueira. Sejam bem-vindos. A nossa meditação bíblica de hoje vai ser no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 1. Nós vamos observar que o texto ele é dividido em duas partes. A primeira, a genealogia de Cristo, e a segunda, o nascimento do Messias. E nós vamos ver que de Abraão até Davi somam-se 14 gerações, e de Davi até o nascimento de Jesus, que é o Messias, outras 14 gerações. A segunda parte vai falar acerca do nascimento de Jesus, e aqui vai se cumprir a palavra que Deus havia dito ao profeta Isaías, que nasceria o príncipe de uma virgem, que daria luz a um homem que seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Após isso, o anjo aparece a José. Após fazermos essa rápida introdução do texto através desse vídeo, nós começamos a pensar um pouco naquilo que está escrito. Como eu vinha dizendo, o capítulo 1 trata, a priori, acerca da genealogia de Jesus. E nós começamos fazendo uma análise coerente, nós começamos a observar que as genealogias, elas são uma máxima na Bíblia, elas são presentes na Bíblia. Nós vamos ver que por diversas vezes nós vamos ver o texto nos informando coisas que parecem, pelo menos aos nossos olhos, coisas que parecem ser cansativas, taxativas. Fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano. Por vezes nós nos deparamos com o texto dessa forma no contexto bíblico. E como eu vinha afirmando, isso para nós parece ser cansativo, mas Deus quer nos deixar claro, através das genealogias, que Ele é um Deus de história. Ele é um Deus que conhece a história dos homens, a nossa história pessoal. Deus é um Deus de particularidades. Deus é um Deus de coisas singulares. Ora, quem conhece a história, ele tem privilégio sobre várias coisas. Quem conhece uma história a fundo, quem conhece uma história nos seus mínimos detalhes, ele tem prioridade acerca daquele assunto. Eu trabalho na Câmara Municipal aqui de Patrocínio e trazendo um exemplo do nosso dia a dia para que possamos meditar com mais segurança. Lá nesse ambiente de trabalho são discutidos projetos de lei, são colocados em pauta votações acerca de vários assuntos que envolvem a cidade. E o que eu tenho observado nesses 14 anos que eu trabalho lá é que os parlamentares que têm conhecimento do assunto, os parlamentares que têm conhecimento acerca da história de um local, acerca da história de algo que está em voga, que está sendo votado, ele sobressai acerca dos outros. Por quê? Porque quem tem conhecimento da história, ele sobressai. Quem sabe os pormenores, ele tem uma vantagem, uma proximidade maior. E aqui eu quero dizer que as genealogias, elas são postas na Bíblia para Deus nos mostrar que Ele é um Deus de história. O que eu estou querendo dizer é que Deus conhece você. Deus conhece a sua história nos pormenores. Deus sabe o que passa no seu coração, os seus pensamentos, ainda que eles sejam somente seus, o Senhor os conhece. Por isso eu quero te dizer que Ele vai chegar na sua história, independente do que você passou, independente do que você esteja passando, independente do tamanho da sua frustração, da sua solidão, da sua dificuldade, do gigante que você está enfrentando, Deus conhece a sua história. A maior prova disso é esse capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, porque depois de falar da história, vai falar acerca do aparecimento do Cristo, do surgimento daquele que nos salva, daquele que nos resgata, daquele que nos livra da morte, do pecado, do inferno, da perdição. Por isso eu quero te dizer que hoje é um dia especial. Estudando o Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, eu quero te dizer que hoje é um dia que Deus diz para você que Ele conhece a sua história e que o Cristo pode estar nascendo na sua história hoje e que a sua história pode estar sendo mudada no dia de hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida.